Fala pessoal, eu sou a Sofia Fonseca, estamos começando mais um episódio do VersaCast, podcast do Versa Pré-Vestibulares. Seguimos nas nossas análises de obras literárias do PAS 3 e hoje o professor convidado é o professor Yuri. Bem-vindo, Yuri. Muito obrigado. Vamos lá, pessoal, para mais uma análise de uma grande escritora brasileira chamada Adélia Prado. Tá aqui para vocês. E tem duas obras dela, né? Então esse episódio é especial porque a gente vai debater essas duas obras juntas. Exatamente. São dois importantes poemas da escritora, de duas obras distintas e que trazem consigo alguns ensinamentos bastante válidos e também pertinentes à época da autora e do seu escrito. Sendo que essa escritora, ela é uma escritora que, no geral, está dentro do modernismo e dentro do modernismo ela configuraria-se numa fase aí que seria a terceira fase, se você quiser colocá-la dentro de um hall de escritores, mas ela escreveu, né? Ela escreve, ela está viva, então ela ainda tem composições muito recentes, né? Aqui de nós, 2010, 2020, mas suas obras mais importantes estão nos anos 70 e 80, que é a base exatamente dos dois poemas que nós vamos comentar. Uhum. E aí, no caso, nós temos aí, por exemplo, nós já comentamos vocês têm na primeira etapa, né, do PAS só poesia. Quando vai para a segunda etapa do PAS, a poesia já começa a lidar um pouco ali, dividir um espaço com contos e romances, que no caso é Memórias Póstumas, de Brás Cubas e alguns contos. Quando chega na terceira etapa, vocês já têm aí um número muito grande de contos, textos curtos, entra o romance, o 15, e temos os poemas, que vocês têm aí na sequência A Lágrima, do Augusto dos Anjos, tem o texto do Evocação de Recife, Manuel Bandeira, os textos do Oswald de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, que são aí alguns autores que vocês normalmente estudam. E o Drummond, ele já falou sobre a Adélia Prado? Ele tem alguma relação com ela? Sim, Drummond, ele viveu praticamente boa parte do século XX, ele morreu em 1987. Então ele teve um período importante de convivência. Teve, inclusive, um pouco É difícil falar que por causa do Drummond a Adélia Prado foi famosa, mas o que eu posso garantir é que foi bastante importante, por exemplo, ele comentar positivamente o livro dela chamado Bagagem, de 76, e a partir do comentário de Drummond, considerando uma obra fantástica, então ali já é um pontapé mais do que importante para a obra, engrenar. É uma pessoa influente na época, impulsionar a obra, né? Bem importante. Exatamente, e aí Drummond teve esse momento, né, de poder analisar a obra de Adélia Prado, e com isso a obra dela com certeza ganhou maior evidência do que já teria por ser uma boa obra. Então Drummond deu esse impulso e eles chegaram a se conhecer, então tem essa questão, né? Vários desses autores da terceira etapa tiveram um contato, né, muito, às vezes próximo, às vezes não. Então, o Manuel Bandeira é primo do João Cabral de Melo Neto, que é o outro escritor da etapa. A gente não tem a menor noção dessas conexões, né? Léo Dias, né? A gente vai vendo assim e fala, esse aqui conheceu essa. Exato. Cecília Meirelles foi amiga de Drummond, que conheceu Vinícius de Moraes, que teve alguma convivência com outros escritores que nem estão na terceira etapa sendo cobrados, como Jorge Amado, ou então, por exemplo, a própria Adélia Prado, que conheceu Drummond, mas teve contato com a Clarice Lispector, teve contato com Guimarães Rosa, minimamente. Isso até facilita a gente colocar eles na mesma época, que é o que acontece, né? Às vezes a gente perde a noção, assim, estudando isoladamente a obra. Exatamente. E às vezes a gente percebe também com essas amizades que eles ultrapassaram até a própria época. Manuel Bandeira foi amigo, conhecido aí do Drummond, da Cecília Meirelles. Que são de fases diferentes. São de fases diferentes. E conviveram e se conheceram. O Mário de Andrade, como fez dependendo da versão que você tiver do 15, que é uma outra obra que ainda vai ser comentada aqui, o 15 tem um prefácio do Mário de Andrade comentando quando o livro foi lançado. Então, quer dizer, são uns detalhes que enriquecem, né, o nosso conhecimento. Quando você vai conhecer um pouco mais, ter maior contato com as obras e autores... As coisas fazem mais sentido. Faz mais sentido, com certeza.
Agora, o que acontece? A obra da Adélia Prado, ela tem um outro ponto muito crucial. Já que é uma obra modernista, ela vai trazer vários pontos importantes de características. Então, se eu pegar tanto o texto ensinamento quanto o texto casamento, eu vou perceber a temática, aliás, a estrutura dos textos muito voltada à liberdade de escrita, algo que no modernismo era bastante importante. Eu vou ver que há rimas, há musicalidade, mas não tem aquela preocupação de ficar sempre colocando obrigatoriamente como no passado literário. E então, só que a fase da Adélia Prado, se nós considerarmos a autora na terceira fase, cada escritor foi de um jeito. Então, se eu pego o Tecendo Amanhã do João Cabral, ele já é um cara muito meticuloso. Já tem tudo. E aí ele faz tudo muito dentro de uma métrica, dentro de um modelo, dentro de uma intencionalidade, dentro de uma sonoridade. E aí é fácil entendermos, por exemplo, o cara tem o apelido de arquiteto das palavras. Ele faz tudo muito meticulosamente. Já quando eu pego uma outra escritora, tipo a Adélia Prado, ela já não tem essa preocupação, ela está centrada não na forma, mas no conteúdo do texto. Então eu já posso associar essas características à poesia da Adélia Prado. Sim, uma maior liberdade na escrita. Esse é um ponto bastante importante. E quando eu pego um outro elemento característico, é observar que a Adélia Prado tem muito forte a ideia do intimismo, de falar sobre a questão do eu. Então é bem comum nós lermos os textos dela e pensarmos assim, nossa, isso aqui ela está falando da vida pessoal ou uma reflexão mais ampla. E ela faz exatamente um método que parece muito com a crônica, que é você pegar o fato comum, fazer o leitor se identificar, só que aquilo ali se amplifica, então, não é só limitado a ela. A Clarice Lispector, de pegar essa coisa do cotidiano? Sim, ela trabalha muito com o cotidiano. E o cotidiano é uma característica do modernismo, desde a primeira fase. Então, lá Manuel Bandeira falou dele criança, então a memória de criança, uma coisa comum. Aí você vai para a segunda fase. Aí você pega, por exemplo, a Cecília Meirelles, ela falando do eu ali, diante de uma realidade, diante de uma reflexão sobre a sociedade, sobre ela. Aí você vem para a terceira fase, agora a Adélia Prado faz a mesma questão. Assim como nós vamos ter outros textos agora da terceira fase contemporânea, que trazem essa reflexão. Pode ser o acapoeta, com uma palavra que traz toda uma reflexão. A gente tem a obra dele na Matriz. Exato. Então, a Matriz ela voltou-se muito para essas questões, né, das temáticas mais próximas da nossa realidade, que faz parte da ideia do PAS 3, enquanto obras artísticas. Fazer com que você se sinta parte do mundo. E as obras te fazem uma representatividade interna maior. Exato. Então, você pega a Cristiane Sobral também, com a questão do feminino. A Adélia Prado tem essa questão do feminino, a Clarice Lispector tem a questão da mulher como protagonista. Então, quer dizer, nós vamos pegando as obras temas atuais. E vendo isso. Exatamente. E isso faz parte do modernismo. Só que, óbvio, que quanto mais o autor estiver próximo de nós, mais nós vamos nos sentir inseridos e representados. Então, esse aspecto é bastante, né, relevante. Bom, aí, dentro dessa questão dos textos da Adélia, ela busca retratar, então, esse cotidiano. Então, você pega pelo título Casamento. E casamento... São títulos simples, né? São títulos claros. Muito diretos. Uma palavra só. Exato. E vai direto ao ponto. Então, começa pelo título, você já vai para o primeiro verso e já identifica a característica, a temática. Então, se você pensa casamento, você querendo ou não se casar, né, fica essa dica aí para você que está assistindo, se quiser ou não se casar, você fala disso. Então, quem vai se casar quer, e quem não quer vai falar que não quer. Então, quer dizer, e acaba convivendo com as pessoas que querem e segue a vida. Então, o tema, a palavra em si, já causa uma reflexão, um debate. Assim como ensinamento. Só que ensinamento, quando nós formos ao texto, por exemplo, se eu pego o texto aqui, ensinamento. Aí no texto ensinamento diz assim, e são textos curtos. Tem texto dela mais longo? Tem. Então, só que assim, qual que é a percepção? O PAS, ele selecionou textos que fossem mais fáceis. Por quê? Porque eu já tenho... por exemplo, eu tenho uma crônica do Lima Barreto. Beleza, uma página, tranquilo de ler. Mais curto. Mais curto. Aí eu vou para os dois contos, o do Guimarães Rosa e da Clarice.
Aí já é um pouquinho maior, um tem 2 páginas e meia, o outro 1,5, enfim. Beleza, já aumentou um pouquinho. Aí vem o 15 da Raquel de Queiroz. Aí já são 140 páginas. É a grande obra. É a obra maior, né? enquanto estrutura. Aí o que acontece com todas as outras? Textos mais curtos, poemas mais rápidos. O Oswald de Andrade é exceção, que Poemas da Colonização é um conjunto de pequenos poemas. Mas, no geral, você vai ver poemas de uma estrofe de 8 versos. Você vai ter aqui esse poema também muito curto. Também, o que acontece? Não é porque o texto é curto que ele é menos denso. Não tem conteúdo. Então, nós temos que avaliar. Então, a análise profunda continua sendo extremamente necessária. Sempre necessária. Se eu pego aqui, ensinamento. Começa, minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Aí você pensa, minha mãe achava, beleza. Então aqui é até interessante, porque quando você lê esse verso, você tem que já ter na sua mente, parece que eu li alguma coisa parecida para o Passo 3. E aí você volta lá no Kafka. E aí ele tem o poema lá da Próxima Aldeia, que começa, quando falava do meu avô. Meu avô dizia. E aí você fala, o que isso quer dizer? Meu avô dizia, minha mãe dizia. Ou achava, no caso que minha mãe achava. Ambos estão tratando, primeiramente, de pode ser visto como verdade universal ou pode ser visto como ensinamento tradicional, que vem de gerações. No texto do Kafka, eu não sei o que a pessoa, o eu que está falando, que é o neto, que esse é meu avô, dizia, meu avô, né? Eu não sei o que eu penso do meu avô, porque o texto só falou a frase do avô. Aqui, nós vamos ter a opinião do eu. Então, já é uma diferenciação entre esses dois textos que podem ser explorados comparativamente. Então, minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. E aí, na sequência, o terceiro verso fala, não é. E na hora fala, não é? Então, peraí. Então, o que o eu pensa? Exato. Do eu lírico ou da própria escritora, podemos falar isso. E ela diz, a coisa mais fina do mundo é o sentimento. E aí você sai da razão, estudo, e vai pro sentimento. Então, veja a transição. Para esse eu, que pode ser a própria Adélia Prado, sentimento é a coisa mais fina, mais suave, fina no sentido de algo acalentador. E segue, aquele dia... Aí tá, o sentimento. Aquele dia de noite, então que jogou lá no passado, não sei quando que é esse passado, mas aquele dia de noite, o pai fazendo serão é um trabalho que demanda mais horas, e é um trabalho às vezes noturno, então a pessoa trabalhou e está fazendo hora extra ao fazer o serão. O pai fazendo serão, ela falou comigo, ela, a mãe, provavelmente. Coitado, até essa hora no serviço pesado. Então veio entre aspas, é a fala da mãe. Coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor. Essa palavra de luxo. E aí fala... Nossa, bem profundo. Porque falou de uma mulher que está preparando algo para o marido, que está até tarde da noite no trabalho. Então, arrumou pão e café. Deixou o tacho no fogo com água quente. Aí, demonstrando um cuidado, né? Cuidado. Com esse marido. Essa água quente não vai ser para fazer café, o café já está pronto. Era comum, fazer um escaldapé, fazer um cuidado ali de colocar o pé na água quente, porque às vezes a pessoa trabalhou o dia todo em pé ou com alguma atividade que demandasse maior trabalho, tinha essa prática no passado. Depois, o que acontece? Não me falou em amor. Então, por que a mãe não falou em amor? Significa que não há amor? Olha a reflexão. E todas as ações da mãe, né, claramente demonstram um amor, um cuidado ali, né, nas linguagens do amor por atos de serviço. Exato. Não necessariamente por verbalização. E muitas vezes o amor é por ato, não é por verbalização. Exatamente. E aí ela falou, essa palavra de luxo, fecha o poema, hein? Essa palavra de luxo. Na hora que fala essa palavra de luxo, é porque também a gente vai refletir, falar, expressar, deveria ser algo valorizado. E aí, na minha sensação, eu volto lá no primeiro verso, né? Do ensinamento ser algo, do estudo ser algo fino. Sim, porque assim, se a gente pensar no título,
a mãe, pelas atitudes, está ensinando a filha como ser, sem falar, faça isso. Só pelo exemplo. Por outro lado, o que acontece? Minha mãe achava isso tudo a coisa mais fina, porque, pelo visto, o sentimento ou as atitudes dessa mulher, mãe, são atitudes, parece que já internalizadas. Então, o sentimento parece uma coisa... O amor é algo comum no sentido de atos de fazer. E ela também, como nós falamos, como é possível ver no texto, eu vou pegar o começo do texto. O estudo é uma coisa fina, porque é uma coisa que você tem que aprender, se debruçar sobre, refletir. E o ato de cuidado com o outro é algo que parece já está internalizado, aprendido, você vai aprendendo na prática e já faz. Então, na visão da mãe, aqui nós temos duas visões. Na visão da mãe, o estudo é algo fino, porque é algo que demanda maior cuidado. E para a menina, o eu, que pode ser a própria Adélia Prado, se falar no PAS que é a Adélia Prado, nós temos que ter alguns cuidados. E eu explico por quê. Na lista anterior do PAS 3, nós tínhamos um poema que chamava-se Soneto, da Ana Cristina César. E vem um item falando, a Ana, porque durante o poema falava uma Ana Cristina, tal. Usava o nome da própria escritora no texto. E vem um item no PAS 3. O nome Ana Cristina refere-se à própria escritora. E aí a maioria errou, porque é errado, porque era uma Ana Cristina e não a escritora exatamente. Quando eu pego aqui o texto, ele só dá um indício que tem um eu, você não sabe que pode ser que pode ser a Adélia Prado. Então, para ser um item verdadeiro, tem que apresentar qual referência? Pode ser a escritora Adélia Prado. Exato. Tem que colocar uma possibilidade, um condicionamento. Se só afirmar, errado. E provavelmente pode vir assim, vai ser errado. Aí é a dica de ouro já. É a dica do Yuyu. Aí, então, a visão do eu desse texto é o sentimento, que é o elemento fino. E esse eu está observando a mãe fazendo as coisas. E aí o que acontece? Falar, pelo visto, não era o ato. A atitude da mãe não era falar, e sim fazer. Por isso que a palavra é luxo. Antigamente se usava muito essa expressão, hoje em dia nem tantas pessoas falam. Falar que uma coisa é luxo é falar que é uma coisa difícil, uma coisa de difícil acesso, rara. Hoje, talvez as pessoas pensem só no material. Então, sei lá, a bolsa da Louis Vuitton, sei lá, a bolsa cara, um Labubu. Labubu tá caro. Eu leio ontem no Mercado Livre, R$5.000. É caro, pelo menos para mim, que sou professor. Talvez para o público aí é o troco do pão. Mas, o que acontece? Você pensa, Labubu, caro, R$5.000. Pode ser para alguns luxo. Só que o luxo, antigamente, se falava também para atitudes. A gente brinca assim, né? 8 horas de sono é um luxo. Isso. Então, coisas que são difíceis de você acessar, ter possibilidade. Então, quando falou aqui essa palavra de luxo, não é que o amor é luxo, mas expressar o amor verbalizado. Então, talvez aqui é uma das possibilidades mais nítidas do texto é perceber que essa menina não ouvia a mãe falar, mas via a mãe fazer. Né? Ter essa atitude, esse cuidado. Então, por isso que esse texto se torna um texto bastante interessante dentro dessa análise do... Super profundo, apesar de muito curto, né? Exatamente. Com muitas camadas. Bom, agora o que acontece? A mesma escritora, ela traz para nós, nesse texto que foi ensinamento, ele é um texto do livro Bagagem, que é o livro que o Drummond elogiou. Então, de 76. Isso. E agora o poema Casamento já é um texto 75, 76, mas eu acho que é 75. Eu acho que eu falei 76 primeiro, né? Não sei, vai que eu errei. Mas enfim, tá. Por aí, mas eu acho que eu tinha falado 76, corrigindo 75. E o texto Casamento já é de um livro do início dos anos 80. Então, mais pra frente. Um pouquinho pra frente. Já é um livro que traz o quê? Uma reflexão já posterior, né? No sentido... como é que fala? Não é o tempo posterior que eu queria falar.
o impacto do texto bagagem já aparece nas próximas Na estrutura obras. literária dela. Porque o Bagagem é o primeiro livro que estourou, que foi do. E aí o terceiro já é reflexo desse sucesso, que é a Terra de Santa Cruz. Bom, nesse texto, o que acontece? A Adélia diz: há mulheres que dizem. Então, o primeiro era minha mãe. Agora há mulheres. De novo, foco na mulher, que é um elemento básico da escritora. E o que essas mulheres dizem? Meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Um dito meio popular com outros significados, né? Outro significado. E aí vem um detalhe interessante, que era o quê? No conjunto popular, o homem pesca, mas a mulher que limpa, que prepara, que faz. Então aqui já vem uma outra visão. Emancipação, né? Uma ideia de o homem quer, ele faz, até determinado ponto eu posso fazer... Ele que lide com as coisas dele. Exato. Eu não vou cumprir a tarefa. Exatamente. E aí ela diz, eu não. Aí já quebrou... Já quebrou toda a expectativa. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, a abrir, retalhar e salgar. Ou seja, esse eu do poema Casamento já é um eu que vai fazer o que precisar nessa relação. Aí veja, é tão bom só a gente sozinhos na cozinha, ela e o marido. De vez em quando os cotovelos se esbarram. Ele fala coisas como este foi difícil, prateou no ar dando rabanadas e faz o gesto com a mão. Então, quer dizer, a interação com o marido é que está sendo exaltado por essa mulher nesse momento em que os dois estão juntos na cozinha preparando os peixes. E continua. E faz o silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa. Vamos dormir. Coisa prateadas espocam. Somos noivo e noiva. Fica bem legal, né? A construção do título e terminar com noivo e noiva. O casamento é algo posterior, né? Exato. Ou seja, parece que é aquela história, né? Nunca deixamos de ser noivos, nunca deixamos de ser namorados. É a ideia de algo que continuamos a dar valor nessa construção, né, do passado. E assim, pra mim ficou muito similar a conexão entre os poemas, né? Da linguagem do amor. Porque no poema Casamento ela tá descrevendo ali a forma do amor do casamento dela. Sim, a ideia de valorização em ambos há, com cenas do cotidiano diferentes. Mas são duas cenas comuns. Curtas, São curtos. Agora, o que acontece? Tem uma expressão na Adélia Prado, ou melhor, que usam para Adélia Prado, que é o sagrado cotidiano. Ou seja, a valorização do dia a dia. Então, quando você está com a outra pessoa ali do seu lado, é o simples, quer dizer, o primeiro poema está falando de uma cena de uma mulher preparando a volta do marido para casa. E no segundo, o ato de compartilhar com o marido um momento. Agora, o que a gente tem que observar? Não é porque a Adélia Prado falou em estar com, fazer com, valorizar o outro, que nós vamos falar assim, nossa, ela está errada. Se você tem a opção, cada um tem a opção. Eu quero independência, não fazer determinadas coisas. É uma opção. Eu quero fazer algumas coisas. É uma opção. Isso fica bem claro na maneira que ela escreve, né? Exato. Ela não está condenando uma escolha. Ela não condena uma coisa e não coloca como dela sendo certo. Ela coloca a visão dela. Ela faria isso. Então, quando eu pego essa ideia, né, de... o primeiro é ensinamento. Ela não está querendo ensinar você. Ela está falando que a mãe dela... Está o que ela viveu. É o que ela aprendeu com a mãe. Nem que a mãe não falou para ela, é isso que você tem que fazer. É um ponto importante. E no casamento, ela não está falando o casamento certo é isso. Mas, vejam bem, ela deu um exemplo cotidiano, que seria na cozinha. Ambos estavam fazendo a mesma ação, que era limpar os peixes, deixá-los prontos. E dentro disso, o que a gente tem que perceber? Que no segundo texto, que foi casamento, segundo analisado por nós aqui,
nós não temos a ideia da Adélia Prado colocar isso como algo certo ou errado. Ela simplesmente falou que é assim que ela vê. E o final, eu acho que é mais importante do que o meio, né? Quase colocando como um eternamente noivo e noiva, como se fosse sempre uma preparação do casamento. Porque ser noivo e noiva é um estado ou uma situação de prévia, né? Daquilo que vai ser construído no restante da vida. E nesse texto, é como se ficasse clara essa ideia de uma construção de uma cena banal, que é uma cena comum de duas pessoas numa cozinha. E que às vezes a gente também pensa, né? Por que a cozinha? Porque é um ambiente da casa cotidiano, e que você tem outra questão ali, você tem um momento de interação dos dois fazerem coisas em conjunto. Se fosse na sala, olhando a TV, não tem essa interação às vezes. No quarto, já é o esperado, talvez, estarem juntos ali, talvez se tiver uma televisão, perde de novo o foco. E na cozinha, os dois estão em comunhão para fazer a mesma coisa. Então, realçou esse elemento, que seria essa situação de apresentação, né, do fato cotidiano, comum e de grande importância. Enquanto estrutura, os dois textos, né, esse aqui também tem forma livre, igual o primeiro. Você tem algumas rimas, mas não é obrigatório. Esse texto é um pouquinho maior que o primeiro, ele tem 16 versos, mas ambos apresentam ali, né, a situação curta, o outro é menor do que este. E o que acontece? Nesse texto do casamento, ela tem uma hora que ela fala aqui, ó, o silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. E quando ela fala, primeiro, a lembrança, aquela ideia do primeiro olhar, né? Primeira vez que nos vimos. Vai no passado. Então, lá no passado, memória, e tem também o quê? A primeira vez que nos vimos traz até um certo ar romântico, né? Romantismo. Depois, quando ela fala, atravessa a cozinha como um rio profundo. E aí o que acontece? O rio profundo é a ideia de você, com o olhar, entrar, né, na mente da outra pessoa, entrar na pessoa, como se fosse um momento mágico, importante. Então é aquilo que dá maior relevância. E o outro ponto, além dessa questão, que são algumas referências que são trazidas, né? Fala do prantear o ar dando rabanadas, né? Que faz menção aos peixes, né? O peixe que está sendo limpo, né, pelos dois, falou, por fim, os peixes na travessa. Né? Esses peixes foram limpados, que tinham as escamas, seriam esses tons de prata. Inclusive, ela usa aqui uma expressão, ó, coisas prateadas espocam. Né? Que são as escamas. Que são as escamas. Temos aqui a referência do peixe, materialmente. Temos a referência do movimento do peixe. Temos a ideia do peixe na travessa, que é o ato esperado. E temos ainda a ideia do pratear no ar, dando rabanadas, fez o gesto com a mão. Essa ideia do movimento do peixe na travessa, o peixe na travessa e depois eles vão para o quarto. Aí que dá a sensação do que o que eu estou vendo aqui é o que vai acontecer daqui a pouco, nós vamos deitar. Aí tem interpretação que eu já li que falava só do ato de dormir, do ato também da intimidade do casal. Temos aí nuances que fiquem abertas, exatamente. Então o texto traz também essa possibilidade, né, de identificação. Mas enfim, a Adélia Prado são dois textos tranquilos de interpretação. E fica bem claro as características, né, da autora nos dois textos. Sim, então a ideia cotidiana básica, não podemos deixar de ter. A visão feminina básica, que é o ponto crucial, são sempre mulheres que estão ali. A minha mãe falou, mulheres dizem, que é um elemento bastante importante. Linguagem acessível, coloquial, que nos aproxima do texto. E a rotina doméstica de ambos os textos. Como foco no tema. Exatamente. Então, uma autora que se vier no Paz de Vocês, vão ser itens tranquilos. Nesse rumo, né? Mas eu
Eu, se estivesse fazendo a prova, colocaria o texto do Kafka e compararia a visão da tradição e da família, que é o ponto lá do avô, que é o ponto aqui da mãe. Então, muito legal. Acho que vale a pena ficar atento quanto a essa possibilidade. Show. Obrigada, Beleza, por nada. Até a próxima, pessoal. Boa prova. Até a próxima.